Eu gostaria de trazer a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã, tratando sobre a aliança do Senhor, sobre os filhos como herança do Senhor da aliança. E esse texto de Gênesis capítulo 17, verso 7, serve de ânimo, de alento e de uma chamada de Deus à responsabilidade que temos, o privilégio que temos de ter filhos, de receber de Deus essas bênçãos e de poder criá-los, educá-los, instruí-los no caminho do Senhor. Gênesis capítulo 17, verso 7, é o estabelecimento da aliança de Deus com o seu povo, com Abraão e o povo que ele chamou. E ele diz o seguinte no verso 7: estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Também o texto de Êxodo, capítulo 20, versos 5 e verso 6, Deus nos diz que eu sou o Senhor, o teu Deus, eu uso de misericórdia até a 1000ª geração dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante do nosso Deus e pedir que Ele nos traga uma orientação, uma instrução da sua palavra para as nossas vidas nesta manhã. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, Senhor do universo, o Deus da aliança, o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, um Deus que se compadece da nossa vida, da nossa condição humana caída, um Deus que não nos abandonou, um Deus que nos amou a ponto de entregar o seu Filho por nós. É diante de Ti que nós estamos nessa manhã, com o coração cheio de gratidão. A razão que nos traz aqui, Senhor Deus, é adorar o Senhor, na consciência que o próprio Davi, como fomos conduzidos em toda a liturgia, teve, e que Tu és um Deus bondoso e grandioso, e fizesse uma aliança com Ele, um homem tão indigno, tão pequeno e tão insignificante, tão pecador. Assim como nós também, Senhor, não há em nenhum de nós dignidade, não há em nenhum de nós justiça para nos achegarmos diante do Senhor e requerer ou esperar do Senhor alguma coisa. Nós somos pecadores, temos consciência disso, mas também temos consciência de que o Teu Filho Jesus foi entregue naquela cruz para pagar o preço da nossa culpa e pecado, para nos reaproximar do Senhor, para nos redimir da nossa condição de juízo e de condenação. Muito obrigado por isso. E essa é a razão pela qual nós nos achegamos ao Senhor com um coração cheio de gratidão, porque confiamos que o que o Senhor fez por nós naquela cruz é suficiente para nos resgatar da nossa condição de pecado. E queremos viver a nossa vida para o Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos chamou de forma particular para Te servir, para Te adorar como Deus. Muito obrigado, porque o Senhor fez uma aliança de ser o nosso Deus e Deus da nossa descendência. Faz com que essas verdades que nós vamos refletir nessa manhã possa encher o nosso coração de ânimo, de gratidão, de alegria, e a gente possa tomar uma decisão firme de, juntamente com a nossa casa, nós queremos servir ao Senhor com alegria de coração. É o que nós Te pedimos, nos instrui, nos fale ao coração pelo Teu Espírito, é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Estabelecerei a minha aliança entre mim e Ti, e a Tua descendência, no decurso das suas gerações, uma aliança perpétua, para ser o seu Deus
e Deus de seus filhos, Deus da sua descendência. Eu sou o Senhor, é a declaração de Deus. Sou o Senhor teu Deus. Eu uso de misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e daqueles que guardam os meus mandamentos. O nosso Deus tem sido generoso com a nossa igreja, com a nossa vida. Ele tem dado a vários jovens casais, como nós vimos aqui com Eduardo e Maria, a bênção de terem filhos, aos avós de terem seus netos. Eles têm visto as promessas da aliança do Senhor se cumprir em suas vidas e na vida de suas famílias no decurso de suas gerações. O nosso Deus é o Deus da aliança. E os nossos filhos são herança do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Desde a criação, o nosso maravilhoso Deus mostrou que a sua intenção, ao criar o ser humano, homem e mulher, era estabelecer a sua aliança com o homem e com a sua posteridade. Isso inclui nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, as futuras gerações. É isso que o texto de Gênesis 17:7 afirma. É isso que Êxodo, capítulo 20, na introdução da entrega da lei moral de Deus, afirma. Quando olhamos para a história da redenção, olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um Senhor renovando esse pacto da aliança, na descendência de Abraão, cumprindo a seguir a sua parentela, levando ele para uma terra que ele havia prometido. É por isso que Abraão, que Isaac, que Jacó, é por isso que Ana, é por isso que a mãe de Moisés criaram os seus filhos e consagraram os seus filhos ao Senhor com esperança na promessa de Deus. Quando ele chamou Abraão a sair da sua terra e da sua parentela e seguir para uma terra que ele haveria de mostrar, ele disse: em ti serão abençoadas as famílias da terra. Isso aponta para a intenção de Deus em estabelecer sua aliança de salvação com o homem e com a sua posteridade, com a sua descendência. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o primeiro sermão da igreja, ali naquele dia de Pentecostes, quando se cumpriu a promessa da vinda do Espírito Santo, que seria agora aquele que conduziria a obra de salvação daqui para frente, a gente vê Pedro, um judeu, israelita, pregar ao povo que se chegava a ele, dizendo que a salvação é para vós e para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão distantes, longe. Então, a mente de um israelita, com a aliança do Antigo Testamento, é dizer para a igreja no Novo Testamento que as intenções de Deus continuam as mesmas, que a promessa feita por Deus continua a mesma, que a aliança de Deus continua a mesma feita a Abraão. A salvação é para vós e para os vossos filhos. Deus estabelece uma aliança com o homem e com a sua descendência. Deus quer que as nossas famílias sejam dele, do Senhor. Deus nos dá filhos como herança, de bênção. E quando os pais vêm aqui à frente para colocar sobre os filhos o selo dessa aliança, eles assumem um compromisso, assumem a responsabilidade. De quê? De serem instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida dos seus filhos, que são herança do Senhor. Então, são essas as responsabilidades dos pais, de terem filhos, herança do Senhor, filhos da aliança de Deus. E a aliança de Deus com o ser humano não somente é individual, mas é, sobretudo, uma aliança coletiva, familiar, com toda a posteridade.
não somente com a família, mas com o povo, com a igreja. É a isso que Pedro se refere quando usa o texto da promessa feita a Israel, quando Pedro escreve a sua carta à igreja, texto que a gente bate muito e conhece muito, 1 Pedro 2:9, né? Dizendo que nós somos da aliança, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o que Pedro está citando aqui à igreja do Novo Testamento é um texto de Êxodo, capítulo 19, o texto de Deus entregue ao seu povo quando chamou para vir para uma terra que ele mostraria. Nós somos o Israel de Deus, nós somos a continuidade do povo de Deus. Nós somos o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. A salvação é para vós, para vossos filhos e para aqueles que estão longe, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a mentalidade teológica da aliança de Deus com o homem inclui a sua posteridade. Deus quer, através da união de um homem e de uma mulher que teme ao Senhor, construir aqui uma geração consagrada a Deus, que serve ao Senhor com alegria de coração. No texto de Êxodo capítulo 20, que é a entrega da lei moral de Deus, o Senhor está entregando a sua lei ao povo para que seja observada por aqueles que se chamam povo seu. Primeiro ele diz quem ele é, né? Ele começa na introdução da entrega dos 10 mandamentos dizendo que eu sou o Senhor, o teu Deus, né? Deus zeloso, Deus que visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração daqueles que me odeiam, que me aborrecem, que são rebeldes contra mim. E Deus está botando na conta dos pais, do mau exemplo, da má instrução, da falta de amor a Deus e submissão a Deus, a perdição dos filhos. Porque eles empurram os filhos para um comportamento semelhante ao deles. E Deus diz, eu visitarei com juízo até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam e que se rebelam contra mim. Mas também eu sou Deus, que uso de misericórdia, até a 1000ª geração daqueles que me amam e daqueles que guardam os meus mandamentos. Então Deus diz que vai visitar com juízo aqueles que se rebelam contra Ele e vai visitar com misericórdia aqueles que o amam e que andam nos seus caminhos. E que as nossas gerações futuras podem ser abençoadas pela nossa vida e nossa relação com Deus, ou podem ser amaldiçoadas por causa disso. Então, o texto está estabelecendo isso com clareza. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. E ele diz também o que ele fez para o povo. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Estabelecendo isso como base para a nossa obediência às cláusulas da aliança. Quem você serve? A esse Deus soberano, zeloso, misericordioso. O que Ele fez por você? Ele tirou você da escravidão, do juízo, da condenação. Ele te trouxe a salvação e pagou um preço muito caro, entregando a vida do seu filho por você. É por isso que quando ele entrega essas cláusulas da aliança, ele chama a atenção do povo para observá-lo, para andar. Como é que os pais vão ser bênção na vida dos filhos? Não é? Ao observar as cláusulas da minha aliança que eu estabeleço com vocês. E aqui ele entrega, resume toda a revelação no decálogo, nos 10 mandamentos, na lei moral de Deus, que inclui e que abordam todos os aspectos da vida. Qual deve ser a minha relação com Deus, como eu devo lidar ou tratar com Deus, os 4 primeiros mandamentos, sabendo quem Ele é, o que Ele fez, né? Como adorá-lo, quando adorá-lo. Então, os 4 primeiros mandamentos nos dão uma resposta de como nós devemos nos relacionar com Deus, como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Os outros 6 mandamentos, a segunda tábua da lei, diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Como eu devo tratar o princípio da autoridade, aprendendo em casa com os meus pais, que são a autoridade primária na vida de qualquer ser humano. Amá-los, respeitá-los, submeter a sua instrução, a sua liderança, né?
como eu devo lidar com as pessoas em relação à santidade da vida, não matando, não assassinando ninguém, como eu devo lidar com a minha sexualidade, a santidade da sexualidade, o 7º mandamento, né? Como eu devo lidar na minha relação com as pessoas, na santidade da propriedade alheia, para não roubar nada de ninguém, para conquistar os meus sonhos através do trabalho digno, confiando e esperando em Deus. E aí desenrola todos os mandamentos que Deus coloca como cláusulas da aliança, para que eu possa mostrar ou demonstrar que eu o amo, que eu me submeto a Ele e que eu ando na sua vontade. E tudo isso não é por causa de um capricho de Deus, mas é por causa da minha própria felicidade e do próprio relacionamento digno e em paz com todas as outras pessoas. Não terás outros deuses diante de mim. É o mandamento que o Senhor coloca, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não colocarás nada no meu lugar, na minha frente. Isso não é apenas aspecto religioso, é também, não é? Porque o coração do homem tem a eternidade nele, ainda que ele caiu e se afastou de Deus, mas ele tem a necessidade, né? A sua consciência diz que existe um Deus, mesmo que ele não conheça, ele busca. E Deus está dizendo, cuidado, para que nessa busca você não coloque qualquer coisa no meu lugar. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura com o propósito de adorar ou de prestar culto. Deus adverte o seu povo contra o paganismo. Ele então dá a razão do mandamento. Por que eu te digo isso? Que não adores outros deuses, não façam para vocês imagens, ou não adore Deus segundo a sua própria imaginação, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou Deus zeloso. Eu visito com justiça a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu também sou Deus, que faço misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus estabelece aqui os parâmetros pelos quais eu vou viver a minha vida para demonstrar o meu amor a Deus, minha confiança em Deus, minha submissão a Deus, sabendo que a vontade dEle é melhor do que a própria vontade que eu tenho em mim. Confiar em Deus, descansar em Deus, obedecer ao seu comando, não é? Então, a primeira coisa que nós podemos observar nesse texto, tanto de Gênesis 17, 7, como de Êxodo capítulo 20, na introdução da entrega da lei, é que foi Deus quem estabeleceu a aliança, é Ele quem toma a iniciativa. Deus quem diz a Abraão, eu vou estabelecer com você a minha aliança perpétua, de ser o teu Deus e Deus da tua descendência, da tua posteridade. Então, é uma ação de Deus em favor do ser humano estabelecer essa aliança, do qual Ele se prontifica a redimir o homem da sua condição de caído e de pecador. E Ele faz isso entregando a vida do seu Filho, para abençoar a vida dos nossos filhos e da descendência que viria através disso. Então, Deus é quem estabelece a sua aliança. É o que diz o verso 7 de Gênesis 17. Com base nesses termos, Deus estabelece, então, a aliança com o seu povo escolhido. Ele ordena aos pais que apresentem seus filhos para receberem o selo da aliança. Aí você vai ver Gênesis 12, quando ele instrui Abraão, que todo filho nascido do povo, né, que vem de você, que eu abençoarei, você vai apresentar diante de mim, ao 8º dia de nascido, para receber o selo da aliança, da circuncisão. E assim era feito em todo o Antigo Testamento, né? Com os filhos da aliança, traziam na carne, no próprio corpo, o selo da aliança do Senhor. No Novo Testamento, os apóstolos não tiveram qualquer dificuldade com isso, pois conhecendo a prática do Antigo Testamento, das crianças serem incluídas na aliança, não só ensinaram assim, como também batizaram famílias inteiras. Em todo o livro de Atos, a gente tem esses exemplos.
o apóstolo Pedro incluiu os filhos dos crentes no pacto, no primeiro sermão, como eu falei para vocês, Atos capítulo 2, verso 37, quando as pessoas chegaram, a multidão chegou para ele e disseram: o que a gente vai fazer agora, diante do fato de que nós crucificamos o autor da vida? E Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, pois a salvação é para vós e para os vossos filhos. Deus da aliança continua com os mesmos critérios, e o apóstolo Pedro orienta aqui, então, os arrependidos a virem e receberem o selo da aliança, que é o selo da salvação de Deus com o seu povo. Paulo chamou os filhos dos crentes de santos, lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 14, quando uma mulher que se converteu a Cristo, casada, chega para Paulo e pergunta a ele: olha, eu andei lendo aí o Antigo Testamento e vi que Deus não aprova o casamento de pessoas do seu povo que temem ao Senhor com pessoas que não temem a Deus. E o meu marido não creu em Cristo. O que eu faço, Paulo? Devo deixá-lo? Veja, uma pergunta tão sincera da mulher que tem um compromisso de casamento por saber que Deus não aprovava isso. E Paulo disse: não, se Deus te chamou casada, permaneça. Se o seu marido consente em viver com você, permaneça, porque Deus vai usar a sua vida para alcançar a vida do seu marido. E o argumento de Paulo é: de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Vejam que coisa, né? O apóstolo Paulo usa a expressão santos, que era uma expressão que era usada àqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que entregavam a vida a Cristo, né? Então, tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo tinham essa consciência tranquila em relação da inclusão dos filhos na aliança do Senhor, e por isso a necessidade de receberem o selo dessa aliança. E por causa disso, por causa dessa consciência dos apóstolos, Jesus, instruindo eles, chamou as crianças de seus cordeirinhos, e ordenou a Pedro, lá em João capítulo 21, que apacentasse não só as ovelhas adultas, mas também os cordeirinhos. Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos. Ele já havia falado isso uma primeira vez: apacenta as minhas ovelhas, e agora ele diz que apacenta os meus cordeirinhos. Vemos também quando Jesus está ensinando aos seus discípulos, os pais que criam em Cristo trouxeram seus filhos para serem abençoados por Ele. As crianças começaram a chegar-se a Jesus. Os apóstolos ficaram incomodados com isso e começaram a tanger os meninos, né? Dizendo: não atrapalhe Jesus, que Ele está ensinando. E Jesus repreendeu os apóstolos, dizendo que deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Vejam, Jesus não está aqui inventando uma nova doutrina. Ele não está dizendo que criança, por ser criança, é salva. Isso não é bíblico. Infelizmente, o pecado de Adão afetou a humanidade, e uma criança não nasce inocente. Davi afirma isso, que eu fui concebido no ventre da minha mãe com a natureza pecaminosa. Ele, quando confessa o seu pecado a Deus, no Salmo 51 e no Salmo 32, ele afirma isso: em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, a minha natureza vem corrompida por causa da culpa de Adão. Provérbios, Salomão nos diz que a estutícia ou a rebeldia está no coração da criança desde a sua mais tenra idade. Então, a criança não é inocente, infelizmente, por causa da culpa de Adão. Como humanidade, todos nós recebemos a culpa de Adão e estamos debaixo de condenação. O que vai acontecer é a manifestação progressiva do pecado na vida de uma criança. Quem é pai sabe disso, né? Meu netinho, de 10 meses de idade, né, já está levando as lapadinhas dos pais, porque já não pode ver uma tomada que quer botar o dedo, né? E os pais instruem porque sabem do risco e do perigo disso, mas a desobediência está lá no coraçãozinho, né? Ele já sabe que é errado, mas ele se sente atraído por fazer aquilo que é errado. É o que o Provérbios diz, que a estutícia, a rebeldia está no coração da criança desde a sua mais tenra idade. Só vai se mostrando ao curso do tempo,
não é? Então, Jesus não está ensinando que as crianças são salvas. Ele está ensinando que dessas tais crianças, dos quais os pais me seguem e temem e trazem os seus filhos para que eu abençoe, é o reino dos céus. Então, o texto não é um texto genérico, é um texto específico, que coaduna com toda a teologia do Antigo Testamento, do Deus que fez a aliança com o seu povo e com a sua posteridade. Não é? Abençoarei e usarei de misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, não impeçam esses filhos dos crentes de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Essa é a promessa que faz com que a gente apresente os nossos filhos para receber o batismo como selo dessa aliança. E por causa dessa consciência, os apóstolos, no livro de Atos, quando a igreja se expandiu pelo mundo gentílico, batizavam famílias inteiras. Você vai ver aqui vários exemplos no livro de Atos. Cornélio creu e toda a sua casa foi batizada. Lídia creu e toda a sua casa foi batizada. O carcereiro de Filipos, Atos 16, creu e toda a sua casa foi batizada. Estéfanas, diz Paulo, que eu não batizei muitas pessoas, porque eu vim mais para plantar igrejas, quem batiza são aqueles que eu instruo, mas eu batizei a família de Estéfanas. Crispo creu, Atos 18, e toda a sua casa foi batizada. Então, aqui há exemplos claros da prática da igreja em todo o livro de Atos, quando a igreja se expande pelo mundo gentílico. E pode-se observar que o batismo no Novo Testamento substituiu a circuncisão do Antigo Testamento, e que ambos têm o mesmo significado, ou seja, a inclusão na aliança, o selo da aliança, o sinal da aliança. Tanto Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, diz ao judeu que não é pelo fato de que o seu filho foi circuncidado que você não tem a responsabilidade de educá-lo e de instruí-lo no caminho do Senhor. A mesma coisa para o Novo Testamento, Romanos capítulo 2, verso 28 e verso 29. Não é a circuncisão nem o batismo que tem nenhum poder regenerativo, são apenas selos da aliança. Da mesma forma que um anel desses, que nós chamamos de aliança, na mão esquerda de alguém, demonstra para as pessoas que aquela pessoa tem uma aliança, um compromisso, um pacto com alguém, que aquela pessoa é comprometida. O selo da aliança de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é essa declaração pública de que a pessoa é da família de Deus, está debaixo da promessa de Deus, protegido na aliança do Senhor. E os pais, evidentemente aqui, são esse instrumento que Deus vai usar na vida dos filhos, para que esses filhos cresçam na palavra do Senhor, no temor do Senhor, em obediência ao Senhor. E os pais assumem diante de Deus essa responsabilidade. Meu filho é meu discípulo. Deus me confiou filhos para que eu pudesse encaminhá-los no caminho de Deus, ensiná-los a amar a Deus, chamá-los a ver o meu exemplo de vida, de como eu sirvo ao Senhor, de como às vezes até mesmo eu erro e peco e como eu conserto isso diante de Deus em arrependimento e oração. Os meus filhos aprendem comigo a viver a vida com Deus e para Deus. E Deus quer usar assim a vida dos pais como bênção na vida dos filhos. Essa aliança é feita por Deus entre ele e aquele que crê. Por isso, todo ser humano deve ser chamado a crer em Cristo Jesus e a andar com o Senhor, se quiser que a sua descendência seja abençoada pela graça de Deus. Essa aliança inclui o homem e toda a sua descendência. Observa-se que o batismo no Novo Testamento substituiu a circuncisão do Antigo Testamento, como eu já falei para vocês. E, por fim, implica em Deus ser o nosso Deus e Deus dos nossos filhos. Essa aqui é uma promessa maravilhosa. E por isso nós enfatizamos o que as igrejas reformadas praticam em relação ao batismo de seus filhos, não tem em absoluto nada a ver com o que o catolicismo estabelece
com o batismo, no sacramento. Porque o que o catolicismo ensina é que a salvação ela é ministrada pela igreja através dos sacramentos. E o primeiro sacramento é o batismo, que tira o pecado original da criança. E como a gente já enfatiza aqui, a água de batismo não é milagrosa, pastor, sacerdote ou padre não tem milagre algum para poder ministrar a graça da salvação. Quem faz isso é o Espírito Santo. Deus vai usar a vida dos pais na educação, na instrução, no discipulado, e essa fé vai brotar, vai ser construída na vida dos nossos filhos, até o momento que eles tomem consciência disso e possam eles mesmos assumir o seu compromisso com Cristo, professando a sua fé publicamente. É assim que acontece nas igrejas reformadas. Os nossos filhos são membros, mas membros menores, num rol à parte de membros não comungantes. E eles só podem se tornar membros adultos ou comungantes, participar de todos os privilégios da ceia do Senhor, quando eles professam a sua fé. E eles têm até os 18 anos para ter essa consciência e professar a sua fé. Se chegar a essa idade e ele não tiver essa consciência, ele é tirado do rol de membros. Ele passa a ser um congregado apenas. Mas poucas vezes a gente vê isso na nossa vida como pastores. O normal, o natural, o comum, é que filhos de crentes tomem consciência da sua fé e assumam o seu compromisso com Cristo e vivam a sua vida cristã. Experimentando os pais e os próprios filhos a promessa de Deus. A promessa contida no texto de Provérbios 22. Ensine a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará desse caminho. Por quê? Porque eu estabelecerei a minha aliança entre eu e você e a sua descendência. Porque eu sou o teu Deus, o Deus da aliança. Porque eu vou usar de misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E claro, eu sei que todos nós pais aqui, nós que somos pais, temos consciência de quão pecadores somos e de quão incapazes somos para essa tarefa. É por isso que nós precisamos da graça de Deus, andar debaixo dessa graça, orar e orar muito, pela nossa própria vida, para que a gente não seja um tropeço para a vida dos nossos filhos, para que a gente não seja um mau exemplo para eles. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós temos uma vida de perfeição, ou vamos procurar ter essa vida, devemos procurar ter, claro e evidente, mas nós não vamos conseguir isso, porque não há em nós nenhuma capacidade em si para isso. Mas dependemos da graça de Deus, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos livre do mal, para que Deus nos proteja. E até quando nós erramos diante dos nossos filhos, nós devemos, a Bíblia me diz, como é que eu posso ensinar o meu filho até com os meus erros? É me arrependendo, é assumindo responsabilidade pelas minhas decisões erradas. É dizendo isso aos meus filhos também, que eu pequei contra Deus, que eu sou falho também, e que Deus é gracioso para perdoar quando a gente se arrepende e confessa a Deus os nossos pecados. Até com isso nós ensinamos os nossos filhos no caminho que eles devem fazer, que quando errarem também, o que eles têm que fazer? Como o meu pai fez, como o meu pai me ensinou, confessar a Deus, admitir a culpa, não esconder o pecado. E Deus é misericordioso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Até nisso nós ensinamos os nossos filhos a andar no caminho de Deus. Então, o batismo não tem poder regenerativo. Ele é feito porque nós cremos na promessa. É feito pela fé nos nossos filhos, confiados de que Deus vai nos dar graça e vai fazer com que os nossos filhos cresçam em graça e em conhecimento do Senhor, e que o Espírito Santo os leve a uma conversão genuína, os leve a uma consciência de fé. É um sinal da aliança dos salvos. Quando batizamos os nossos filhos, estamos crendo nas promessas do Senhor, bem como estamos nos comprometendo em servir de instrumento nas mãos do Senhor para formar nos nossos filhos o caráter de Cristo Jesus. Meu filho, como eu falei, é meu discípulo, e ele se tornará aquilo que eu plantar em seu coração, segundo a promessa da palavra de Deus. Ensina, e ainda que for velho, não se desviará dele. É promessa de Deus, e eu preciso não somente batizá-los, mas instruí-los confiando nessa promessa. Quando os pais trazem seus filhos para receberem
o selo da aliança, estão assumindo um compromisso com Deus e com seus filhos. Os nossos filhos fazem parte da bênção da aliança. Toda bênção pressupõe responsabilidade. E há uma maravilhosa promessa, há também um sério compromisso. O fim de tudo isso é uma promessa de vitória e de salvação. Nunca esqueça, se vocês amarem ao Senhor e guardarem os seus mandamentos, Ele usará de misericórdia até a 1000ª geração da sua descendência. Essa é a promessa maravilhosa. E para encerrar esse momento, eu queria assim somente orientar os pais. Na prática, como é que a gente faz isso? De instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Vocês viram que uma das coisas que nós perguntamos aqui a Eduardo e a Maria, quando trouxeram o Guilherme para ser batizado e receber o selo da aliança, foi: vocês prometem diante de Deus que vão ensiná-los a adorar a Deus, né, nesse ambiente de culto, a respeitar os irmãos e a respeitar o culto a Deus? Veja, isso é um trabalho que os pais devem fazer de forma incansável, porque não é apenas uma instrução que vai fazer com que o meu filho chegue na igreja e se comporte direitinho. Claro que não é isso. Criança é criança, né? E não se espera que eles sejam adultos ou tenham um comportamento de adultos, mas a gente vai instruí-los passo a passo. E quando eu digo assim, pais, prepare os seus filhos da mesma forma que você deve preparar o seu coração para o culto. Às vezes nós temos uma atitude meio que relaxadas em relação a isso. Nós vivemos a nossa semana, a agitação, o corre-corre, e a gente só se liga quando a gente está no sábado à noite ou acorda no domingo de manhã, que hoje é culto e a gente vai para a igreja, aí a gente se arruma direitinho. Nós muitas vezes não nos preparamos para estar aqui. Nós nos chegamos aqui sem a consciência da razão pela qual nós viemos aqui. A gente anda no automático. Todo domingo eu vou para a igreja, então todo domingo eu vou para a igreja. Mas, gente, o que é que eu venho fazer aqui? Por que é que eu venho aqui? Qual a importância disso na minha vida? O que é que deve me motivar a vir aqui? Eu preciso preparar o meu coração para cultuar a Deus. Eu preciso chegar aqui com a consciência de que, eu não apenas vim aqui me reunir com os meus irmãos, ouvir o pastor pregar, e dependendo do pastor eu vou ou não vou. Não é? Eu vim aqui por causa de Deus. Porque, como o Jeter falou no começo do culto, Ele nos convidou a estar diante da presença dEle. A gente vem aqui para experimentar um pouquinho o que vai acontecer por toda a eternidade. É a presença de Deus, e isso deveria encher o meu coração de alegria, de gratidão, de paixão. Porque, como Davi afirmou: quem sou eu e quem é a minha casa, Senhor? Para que o Senhor fizesse tanta bondade para comigo. Mas eu venho aqui para agradecer isso, porque eu sei do meu tamanho, e sei da tua bondade, da grandeza da tua bondade em minha vida. Eu sei que eu sou um pecador, e que mereceria condenação, mas o Senhor, não sei por que cargas d'água me amou e me escolheu. E eu estou aqui para dizer ao Senhor, muito obrigado por isso. Eu estou aqui para exaltar o teu nome, cantar louvores ao Senhor. Então, eu deveria preparar o meu coração para vir à casa de Deus cultuar o Senhor. Mas mais importante do que isso, eu devia preparar o coração dos meus filhos para isso. Porque senão eles vão aprender a cometer os mesmos pecados meus. Vir de forma automática, sem qualquer consciência. Aí vai chegar aqui e vai pensar que é brincadeira, vai ficar fazendo barulho, não vai. Eu preciso ensinar os meus filhos. Filho, incutir isso na cabeça dele, como diz Deuteronômio capítulo 6. Incutir na cabecinha deles, durante a semana, para almejar a chegada do domingo, do dia do Senhor, de estar na casa do Senhor, de adorar o Senhor, de cantar ao Senhor, colocar isso no coraçãozinho dele, até que isso seja alguma coisa que ele já tem consciência formada disso. Não adianta nada trazer o meu filho aqui, e aqui eu faço uma observação, que muitas igrejas, que não estão erradas não,
de que, não, os nossos filhos permanecem no culto. A gente vai cultuar a Deus, não vai tirá-los do culto para aprender numa salinha, porque eles precisam estar aqui cultuando. Joia. Não está errado, não, está certíssimo. Isso, não é? É um trabalho muito duro para que a gente possa conseguir construir isso na consciência deles, para que eles participem, para que seja proveitoso para eles aqui o culto. Para que a palavra chegue ao coração deles também. E a gente vê que chega, que muitas crianças quando ficam aqui, nas ceias, desenham toda a mensagem, e a gente percebe que eles entenderam boa parte da mensagem. Mas também não adianta de nada você dizer assim, não, meu filho vai ficar aqui na igreja e o filho está aqui no culto e você dá um papelzinho a ele para ele estar somente desenhando coisa que não tem nada a ver, sem você instruí-lo e orientá-lo. Não é a presença física que é o que vai determinar a teologia correta. É o Espírito. E eu preciso incutir na cabeça dos meus filhos esse temor a Deus, de forma prática. Tem igrejas como a nossa que o que costuma fazer é levar as crianças para receber uma instrução numa linguagem bem acessível à compreensão delas. Então, se isso vai prender a atenção delas e se isso é proveitoso para a edificação dela, amém. Não tem nada de errado também nisso. Aliás, se você for dar uma busca no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas sinagogas, no templo, era assim. Mas, seja qual for a maneira com que a gente conduza essa situação, o fato é que o que é importante é que o meu filho crie, construa a consciência do que significa estar na presença de Deus. E não o ambiente da igreja ser apenas algo recreativo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado também para que os pais não... eu vou procurar uma igreja que o meu filho fique num departamento infantil e eu possa cultuar a Deus tranquilamente e não tenho a responsabilidade de instruí-los e educá-los nisso. Aí também é outro extremo, porque não é para isso que a igreja ou os departamentos infantis existem. Mas o fato é que o que eu queria dizer é que Deus é o Deus da aliança, os meus filhos estão debaixo da aliança e a gente deve a consciência da responsabilidade de instruí-los no caminho do Senhor. Façam isso com consciência e alegria. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 7 nos diz que escutem Israel, meu povo, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força. Guardem no coração as palavras que o Senhor lhe ordena. Inculquem no coração de seus filhos. Falem dela quando vocês estiverem sentados à mesa de sua casa. Falem dela quando estiverem andando pelo caminho, levando eles para a escola ou para qualquer outro lugar. Falem sobre ela quando colocar os seus filhos para deitar, para dormir, e quando for acordá-los. É essa a instrução que Moisés dá ao povo de Israel, que nós damos aos pais. Provérbios 22, 6, ensine o seu filho no caminho do Senhor, em que eles devem andar, e ainda quando estiverem grandes, adultos, eles não se desviarão desse caminho, dessa instrução. E o Salmo 128, feliz é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho. Ele será feliz e tudo lhe irá bem. Ele viverá bem com sua esposa. Ela lhe dará filhos. E esses filhos serão felizes e saudáveis ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E que o Senhor os abençoe, para que vocês vejam a prosperidade de seus filhos durante os dias de suas vidas. Vejam os filhos dos seus filhos, e paz seja sobre o povo de Deus. E é assim que eu encerro esse momento com vocês. Pais, confiem no Senhor, creiam no Senhor, dependam do Senhor, busque do Senhor a graça necessária, para que vocês possam educar essa multidão de crianças que estavam aqui na frente.
no caminho do Senhor, que eles cresçam na graça e no conhecimento, que eles cresçam debaixo dessa proteção da aliança de Deus. Amém?